Que a postura do senhor às vezes é um pouco agressiva, principalmente nos debates. O senhor falou alguns palavrões em debates. Espere guerra no mais alto grau, quanto essa tropa de Nunes, Tabatinho, a Tabata, quer dizer, comedor de açúcar, e dá pena. Esse pessoal, eu vou tratorar eles no próximo debate. Espere, Datena, que eu vou soltar uma no seu peito agora no debate do SBT. E você, Bananinha, espero que eu vou soltar, porque você está me chamando de bandido. Eu vou te prender ano que vem, porque eu vou auditar todos os seus movimentos da prefeitura. Você vai ser preso, e se você não for, você muda meu nome. Eu queria falar sobre a relação do senhor com o Bolsonaro, né? O senhor, né, tem um público mais ou menos parecido com o dele em alguns aspectos, né? O eleitorado, quando a gente vê o eleitorado que votou nele, metade do eleitorado dele está com o senhor, mas nos últimos dias ele soltou ali um vídeo nas redes, reclamando do senhor no 8 de janeiro, falando que o senhor... foi 8 de janeiro? No 8 de janeiro eu estava nos Estados Unidos e ele também. No 7 de setembro. Nós dois estávamos nos Estados Unidos, na mesma cidade. Reclamou do senhor no dia 7 de setembro? Reclamou não. Reclamou. O que ele falou? Ele disse que o senhor foi um traidor, que o senhor... Ele não falou isso não. No final, sim, no vídeo que ele traidor? Ele falou isso? No vídeo que... Caramba. É o vídeo que ele compartilhou. Ele verbalizou? Ele falando. Ele isso aí é fofoca então. Ele compartilhou aonde? No WhatsApp. Você viu? Com aliados dele. E você viu no WhatsApp? Caramba, isso é fofoca, irmão. Você acha que não, que ele não faria isso? Isso é fofoca. Compartilhou no WhatsApp, você viu que era ele? Compartilhou. O senhor pode dizer que não é ele, pode alegar que foi o filho dele. Não, eu não vou alegar nada, isso pra mim é fofoca. E na outra vez que o senhor discutiu nas redes sociais com ele, o senhor disse que na verdade foi o Carlos. Não, na verdade não, é o Carlos que usa. É o Carlos que usa a rede social. Mas hoje a relação tá como? Tá normal. Depois que passar a eleição, fica tudo bem. O público não acha que ele tem um certo ciúme, que o senhor tá ali... Um capitão do exército ter ciúme de macho, eu acho que isso não faz muito sentido, isso aí é locubração. Aquele episódio lá da bandeira, que o senhor disse que viu, que foram funcionários da prefeitura? Não, eu disse não, eu tenho um vídeo, eu postei, eu não sei por que a justiça mandou tirar o vídeo, mas o funcionário da prefeitura... Tem os dois. Já estava lá, mas por que o funcionário tá esticando? Ele tá esticando porque passar onde? O cara pode passar na calçada. Então o senhor, aquela bandeira o senhor disse que não... Não, aquilo lá, o que é isso? Eu que mandei pra imprensa falando, isso aí tá destruindo um símbolo nacional. Por que o senhor acha que ele não apoia? Eu mesmo mandei, aquilo não faz sentido. Aquilo é coisa de apoiador, de gente maluca, sei lá de onde. E por que o senhor acha que ele não apoia o senhor? O presidente Bolsonaro? Olha, só o fato dele não ter paixão no Nunes, parece que ele tá me apoiando. É um sentimento, e todo mundo tem esse mesmo sentimento. Mas ele estava, por exemplo, quando o Nunes foi lançado candidato, ele tem um... Não, ele tem um vice, tem um vice. Sabe por que ele tem um vice? Porque o Bananinha ia colocar a Marta Suplicy de vice, e o Bolsonaro não deixou. E quando eu almocei com o Bolsonaro, eu fiz votos e não pedi nada para ele. Eu fiz votos que ele conseguisse mesmo colocar, vou te falar por quê. Colocando um vice, que é do PL, a gente ganha a eleição no primeiro turno, por quê? Porque a esquerda vota ideologicamente, ideologia é telhado. Nós, que não é um movimento bolsonarista, não é marxalista, é um movimento que é cristão. É um movimento conservador, que vem antes de todos nós. Esse movimento vota por princípios. Vocês podem, quando eu falo vocês, me desculpa que vocês não fizeram isso ainda, mas a mídia inteira pode me atacar, o consórcio comunista do Brasil pode me atacar, as pessoas sabem pelos princípios que nós vivemos. Eles não estão nem aí pro que vocês estão falando. Vocês, desculpa, que vocês não fizeram ainda, que a mídia está fazendo. Então, assim, sobre o Bolsonaro, eu acredito que ele me apoiaria se eu tivesse vindo em outubro do ano passado. Eu quis entrar... porque eu vi que sacaram o Salles. Tá muito simples, eu não iria disputar a prefeitura de São Paulo. E o que está chocando o sistema? Eu já termino. O que está chocando o sistema é que um cara sem as suas redes sociais, sem fundo eleitoral, sem TV, sem padrinho, sem ninguém, sem coligação nenhuma, está em primeiro lugar na maior parte das pesquisas. O senhor falou sobre valores, né, que são importantes, etc. A gente sabe quantos são, o senhor certamente obteve esses valores na sua criação, na sua família, como eu, Ricardo, etc. Né? E tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, pelo menos eu escuto isso de pessoas, né, que às vezes acham que a postura do senhor às vezes é um pouco agressiva, principalmente nos debates. O senhor falou alguns palavrões em debates, e às vezes tem criança assistindo na sala, as famílias ficam preocupadas com isso. Qual que foi o candidato que não falou palavrão? Todos falaram. Eu tô falando do senhor. Sim, mas é pra você ver que as crianças têm que ouvir de todo mundo. Quando a gente for entrevistar os outros candidatos, a gente lembra disso. Pode ficar tranquilo. E eu queria saber, o que o senhor diria para essas pessoas que acharam a sua postura um pouco agressiva nesses debates? Eu vou te fazer uma pergunta já respondendo. E que em algum momento o senhor eventualmente tenha se excedido, ou tenha falado algum palavrão em público, numa televisão aberta. Me lembra qual palavrão que eu falei no debate? Comedor de açúcar? Não. Ladrão? M3 pontinhos, por exemplo, que o senhor falou. M3 pontinhos é a palavra. O senhor fez referência também a uma certa parte da anatomia do corpo humano, usando outras palavras. Mas o termo é jurídico, orifício rugoso lombar, isso não é palavrão. Não. Foi lá na Gazeta, a apresentadora, a Denise, até pediu para o senhor evitar o palavrão. Mas qual foi? Mas eu não vou repetir aqui. Eu não falei esse palavrão. Eu usei orifício rugoso lombar, comedor de açúcar. Candidato, o senhor falou, eu só queria isso dizer para mim. Então tá bom. É mais fácil o senhor falar pro eleitor. Vou falar pro eleitor. Com comunista não pode afrouxar, eu tô pegando leve. Espere guerra no mais alto grau quanto o consórcio comunista do Brasil. PMDB, essa tropa de Nunes, Tabatinho, a Tabata, quer dizer, comedor de açúcar, dá pena. Esse pessoal, eu vou tratorar eles no próximo debate. É meu único tempo de televisão.
Você tá certo, eu tô agressivo porque eu só tenho Deus e o povo. Então, assim, meu tempo de televisão, ninguém vai mandar o que eu faço. Espere, Datena, que eu vou soltar uma no seu peito agora no debate do SBT. E você, Bananinha, espero que eu vou soltar, porque você tá me chamando de bandido. Eu vou te prender ano que vem, porque eu vou auditar todos os seus movimentos na prefeitura. Você vai ser preso, se você não for, você muda meu nome. Voltando a falar de propostas um pouco, candidato, o senhor fala de, né, dos valores e tal, se coloca um candidato à direita e fala muito de privatizações, PPPs. Né? Eu não falo de privatização, não, falo de PPP. PPPs, né? O senhor, mas no plano do senhor não fala qual área, por exemplo, o senhor vai fazer PPP e qual não vai fazer. Todas possíveis. Todas possíveis são quais? Todas possíveis. Tudo que tiver como colocar na mão do povo. Que não for poder de polícia, que a prefeitura vamos lá. não pode fazer O que a lei não permitir, não tem como fazer. Exemplo, por favor. O que a lei não permitir, nós vamos colocar. Por exemplo, nós vamos fazer o esporte olímpico. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de ter iniciativa privada para fazer esses centros olímpicos. Porque se for no poder público, eu vou entregar o primeiro no segundo ano. Então, se eu abrir parceria público-privada, em alguns meses está pronto. Só para você entender o que é iniciativa privada. É o povo. O comunista gosta de criar uma guerra de Estado contra a iniciativa privada, só que a iniciativa privada é uma família que prosperou e é o povo. É alguém do povo que tem um CPF, foi elevado a um CNPJ e emprega pessoas. Governo nenhum gera emprego, aprenda isso, pelo amor de Deus. Eu vou atrair um monte de empresa para dentro da cidade de São Paulo. Nós perdemos vocação de indústria na cidade de São Paulo. Nós vamos voltar com isso, precisamos de ter as empresas do futuro, de tecnologia. Por que eu estou falando isso e nós vamos criar esses 2 milhões de empregos? Porque quem cria é o povo. Nunca foi um governo um criador de emprego. Quem cria é empreendedor. Empreendedor é gente como a gente. Eu quero te elogiar a nobreza da forma que você pergunta. Não, me desculpe. Não, é o seu jeito. Eu estou te elogiando que eu acho muito ponderado. Parabéns. Obrigado, Candidato. Obrigado. No plano de governo do senhor, o senhor menciona que, eu vou citar aqui textualmente, as cidades que implementam planos de mobilidade abrangentes, elas experimentam melhorias na qualidade do ar, no congestionamento, etc. Mas o senhor não faz referência direta aos corredores de ônibus, que são centrais no plano de mobilidade de São Paulo, né? Existe um cronograma para essas obras, para esses corredores, que estão agora começam a estar em andamento, depois de terem sido adiados, né? Uma lista e etapas de implementação deles. Eu queria saber do senhor se o senhor pretende garantir a execução dessas obras, dos corredores, e quais corredores o senhor pretende priorizar para a cidade de São Paulo. Se o senhor puder explicar, para o eleitor, assim, olha, bairro tal, quero fazer isso, etc. Para ir para a pessoa. Como que eu vou fazer, né, com a dinamicidade da gestão pública a partir de 1º de janeiro, alguns planos serão alterados. E projetos também, vou explicar por quê. Porque se eu levo 2 milhões de empregos, e a gente vai ter que gastar uma energia absurda para fazer isso, para as capilaridades, o jogo mudou na cidade de São Paulo. Só para você entender o que é política pública que não é levada a sério. O atual futuro ex-prefeito, o Bananinha, esse Bananinha, ele não cumpriu nem 10% de um plano de governo de criar os 40 quilômetros de corredor de ônibus. O que está em execução, a gente não vai parar, nós vamos concluir, mas a gente vai ter que revisar todos esses planos. Por quê? Porque, vou te dar um exemplo, se a gente continuar crescendo o investimento em segurança pública, não é muito melhor ir na causa ao invés de no efeito, dar esporte, emprego e educação? Isso diminui o gasto com segurança pública. Então, a gente tem que trocar despesa por custo. Custo eu coloco naquilo que dá retorno para o povo. Então, se eu gero 2 milhões de empregos nesse cinturão, por que eu tenho que continuar com um plano, sendo que eu vou fazer com que esse povo seja capilarizado? Não, vai ter emprego aí perto da sua casa. Agora, nós vamos ouvir, tem que colocar, é igual piloto de avião. O piloto de avião não é mecânico, tem que ouvir os mecânicos. O senhor não tem ainda, então, os corredores que o senhor Todos que estão em execução vão ser terminados. Tá. Todos, por quê? Porque é política pública de todo mundo que é republicano chegar e concluir o que foi programado. Algum outro que o senhor gostaria de acrescentar? Pra falar vamos pedir os estudos. Vamos lá, tem um plano, projeto, estudo técnico, a gente vai ouvir, vai ter mais de 600 pessoas envolvidas nesses pequenos detalhes. E essas 600 pessoas, você pode adiantar alguém que estará participando? Posso, todo mundo que tiver caráter, todo mundo que faz parte de uma agremiação política vai aparecer depois que você votar nesse plano. Mas então o eleitor não pode saber antes? Mas vai ser selecionado, é só pra você ver. Se você sabe antes, você já tá devendo o cargo. Engraçado. Tem 10 pessoas, agora caiu um, que é o Bebeto Haddad do DC, nós somos 9. O que adianta ficar mostrando 1000 nomes, sendo que só vai vencer um? Presta atenção nisso. Segundo, eu tô te dando a garantia que vai ter um recrutamento e seleção, vou abrir para todos os partidos, só que eu não tô devendo cargo para ninguém. Se você vota no 28, no dia 6 de outubro, você tá votando em alguém que não deve um cargo para ninguém. Tem que ser no primeiro turno, eu vou te falar por quê. Porque depois, se você der a chance, vai ficar na encheção de saco no segundo turno, vai vir aquele tanto de partido e eu vou ter que negociar com eles devendo. Você entende o que eu tô falando ou não? Você tem que me ajudar, você tem que se ajudar. Vai ser no primeiro turno. Mas o senhor deixa claro que vou te dar um exemplo. Claro, tem que ter. Ninguém governa um negócio desse tamanho sozinho. O Sabará, que era secretário do Tarcísio, ele veio andar comigo sem nenhuma promessa. Sem nenhuma promessa. Agora, sem nenhuma. Ele veio e falou, eu acredito em você, porque ele se envolveu comigo na questão do Rio Grande do Sul, ele ficou espantado com o que uma pessoa física deu conta de fazer. E aí, só terminando essa palavra, essa vinda dele, até ele que é o cara que fez o plano de governo, ele é o cara líder disso, que é um cara que entende, que serve o povo há muito tempo, já tirou mais de 3.500 pessoas da rua e deu emprego. Esse cara não tem uma promessa de ser nada no governo.
Eu falei isso pra ele e falo pra todos. Não estou devendo ninguém, estou devendo você. Agora, se você apertar esse 28 e confirmar e a gente vencer no primeiro turno, vai ser o governo mais econômico da história. Candidato, as pessoas com quem o senhor está falando também gostariam de saber de uma coisa que o senhor sabe, ser prefeito tem o seu bônus, mas tem o seu ônus. Né? Muito ônus. E uma das coisas é decidir, por exemplo, sobre o aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Sim. Ela está congelada há 4 anos. Né? O subsídio que a prefeitura paga aumenta ano a ano. Né? O senhor pretende, o senhor fala muito em reduzir gastos, etc. O que o senhor pretende fazer com a passagem de ônibus no dia 1º de janeiro? O senhor vai aumentar a passagem? O senhor não vai manter o congelamento? Como é que o senhor pretende administrar isso? E se for aumentar, de quanto para quanto? A gente pretende continuar isso até apresentar a solução de, no primeiro mês, quantos empregos gerados e tirar esse carregar do Uruguai. Só para você ter uma noção, a cidade de São Paulo arrasta como se fosse um país inteiro chamado Uruguai para o centro expandido. Como que nós vamos fazer? Progressivamente, esse subsídio, e ainda nem consegue atender o povo direito, porque o povo fica esperando demais para pegar um ônibus, progressivamente, a gente criando esses empregos, não vai ter essa demanda de ônibus, essa para o centro expandido. O que nós vamos fazer? Progressivamente, gerando emprego e tendo essa atmosfera de emprego aí na sua periferia, não tem essa demanda. E nós vamos diminuir isso de acordo. Tem que ser dinâmico. Gestão pública não é dinâmica hoje, porque a gente não tem governantes dinâmicos. Então, assim, é o seguro que eu quero te passar. Se não apresentar essa solução e não tiver um emprego, vai continuar congelado e nós vamos bancar isso. É o povo que está bancando. E o povo gosta disso. Candidato, o nome do senhor hoje está ligado a uma série de CNPJs, né? O senhor tem várias empresas, várias delas atuando aqui em São Paulo. Se o senhor for prefeito, o senhor vai se afastar totalmente? Eu já estou afastado, eu não vou nessas empresas há meses. Mas mesmo nenhum tipo Eu nunca tive um contrato público. Conselho, Vamos lá, eu nunca tive um contrato público e não pretendo ter. Mesmo que não seja proibido. Não tem em lugar nenhum, nunca tive. Eu sou CVO do meu grupo, que é o quê? O CEO é o cara que toca uma empresa, é o líder maior. CVO de um grupo é aquele que é visionário. Eu tenho um cargo que eu não vou na empresa há meses. Só que agora, vencendo a eleição do primeiro turno, eu vou desconectar por completo dessas empresas. E uma outra coisa, o senhor, em livros que o senhor já publicou e também palestras, o senhor falava sobre a partir de abril de 2027, tem até uma data e um horário, 18 horas, 17 ou 17, quando eu for fazer 40 anos. E o senhor aposentaria, e o senhor disse, a partir dessa data eu não vou fazer mais nada. Mas vai dar no no mundo meio dos do mandato negócios. do senhor. No mundo dos negócios. Então, agora é servir o povo. A política para mim é filantropia. Ajudar não, os porque o outros. senhor dizia que era porque você tem um determinado momento que você sai do seu auge. Sim. Mas você acredita que eu já alcancei isso financeiramente? Eu já criei mecanismo e criei rendas passivas para isso. Não, já parei faz tempo. Se eu não fizer nada, eu tenho milhões de reais entrando o tempo inteiro nas empresas. Então, elas já funcionam. Seria então aposentadoria apenas para a vida? Porque eu sou filho de funcionário público, eu ouvi a vida inteira meu pai falar, você tem que ter 10 casas de aluguel, você precisa de ter uma aposentadoria. Eu criei uma grande aposentadoria e agora eu vou ajudar você a cuidar da sua vida. Isso vai ser muito importante para São Paulo. Candidato, eu queria tocar num tema, que é um tema um pouco mais espinhoso, que o senhor até já respondeu sobre ele na hora viva, mas eu queria voltar a ele para que o senhor pudesse dar uma explicação para quem achou que de repente sempre, vamos lá. Tão claro assim. Né? Durante a entrevista do Roda Viva, o senhor disse que um General Bank que o senhor anuncia era só um teste. Né? Nós aqui do jornal, nós baixamos o aplicativo e nós verificamos que não há nenhum aviso para o consumidor, né, de que ele é um teste. Né? Não, é um teste no grupo empresarial, ele funciona. É uma conta corrente normal, vinculada ao ASAS. Exatamente, ao ASAS. Pelo cadastro que permite com que você tenha uma conta, abrindo essa conta aqui por meio do banco do senhor, a pessoa paga R$45, coloca o CPF, faz o cadastro da conta, etc. Mas isso no Banco ASAS, que é onde a conta é realmente aberta, é um serviço gratuito. O senhor estaria cobrando, segundo... Não sou eu, porque eu não estou no contrato social. Não, tudo bem. O banco estaria cobrando por um serviço que, na verdade, é um serviço gratuito. Né? Nós consultamos 2 juristas, eu posso falar para o senhor quem são, o Dr. Walter Mairovitch e o Dr. Arthur Lemos, que é do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Eles disseram que, em tese, numa situação dessa, pode-se dizer que as pessoas podem ser induzidas a erros e que o banco estaria oferindo uma vantagem. Né? Você baixa o aplicativo, você viu o que são os benefícios que as pessoas têm? Foi baixado. Ela paga não é para ter a conta, ela paga para ter benefício. E, inclusive, já para responder... O benefício... Desculpe, só para... Pode ficar à vontade. Me desculpe. Ali na conta, ele só explica que o benefício, nesse caso, era ter a conta digital. Né? Não está claro que é um teste, não está claro que os outros benefícios... O teste não é com o banco, o teste é eu validar para entrar como sócio nisso, na operação. Porque assim, se você me der a oportunidade de eu já responder, a gente já pode partir para a próxima. Eu só queria saber se o senhor... Não faz parte do meu grupo. A pergunta era se o senhor não acha que as pessoas deveriam ter alguma advertência ali? Não tem, está normal a operação. A operação é lícita e está normal. O negócio aqui é um MVP. O que é MVP? Você que está assistindo? Mínimo viável de um produto. Eu testo muitos produtos para agregar isso no meu grupo empresarial. Nós temos muitas empresas, eu sou investidor profissional, inclusive. E hoje, o meu negócio, hoje não, né? Que agora eu sou o prefeito de São Paulo e eu já estou migrando nessa situação, eu faço MVPs. O teste não é sobre o banco. Então, você trazer no banco, o banco não está no meu nome, ele está sendo testado por mim. Eu estou testando a operação para ver se eu aprovo a operação para passar para dentro do meu time, dentro do meu conglomerado. Nos Estados Unidos tem mais de 10 mil bancos, no Brasil tem 140 instituições financeiras, das quais só 12 dominam. Eu quero que você abra a mente que você também pode ter um banco. Qualquer empresário pode criar um banco. Mas isso não, a gente não acaba induzindo a pessoa a erro? Não, a pessoa mas ela está pagando pelos benefícios que tem lá. Ela está descrito os benefícios. Lá tem um hall de benefícios. E de novo. Então, é só você entrar no saco. Agora, candidato, nós estamos chegando na reta final, nós temos menos de
3 minutos para Sim, vamos lá. o final. Mas assim, tem um assunto que é o assunto que está aí colocado na campanha o tempo inteiro, o Estadão inclusive fez matéria sobre isso, sobre figuras do partido do senhor, com condenações ou com investigações relacionadas ao tráfico de drogas, vinculação com o PCC. O senhor, num primeiro momento, chegou até numa sabatina a defender que o presidente do partido... Eu fiz o que eu falei lá. Mas depois o senhor... Mas ele não saiu, mas ele não saiu, eu vou fazer o quê? Ele é o cara que vai pegar a caneta e me tirar. A prefeitura não tem combinado com ele. Os vereadores começarem a colocar nomes. Não tem combinado com ele. O senhor não pode simplesmente se trocar de partido? Qual? Como que eu vou trocar de partido? Eu fico inviável. Não tem como. Só estou perguntando. O meu sonho no Brasil, já respondendo, meu sonho no Brasil é que uma pessoa possa ter sua candidatura independente, porque partido político é o negócio mais assustador que você vai ver. Ninguém do meu perfil consegue viabilizar a candidatura. O Silvio Santos quis ser presidente. Nunca que ia conseguir. Não conseguiu e esse povo não deixa. Esse povo que domina esses partidos políticos, eles são um terror. O que está acontecendo hoje? Como ninguém consegue me parar, não vai parar. E se alguém descobrir, me conta que eu preciso parar só um dia para descansar. Só um pouquinho. Ninguém consegue me parar. Aí fica em volta de tudo. É caçando coisa na caçando não sei o quê. Tá tudo bem. Eu não estou importando com isso. Eu vou te servir de qualquer jeito. O número é 28. Sou o presidente do partido. No seu partido, mas eu não sou o presidente, amigo. Eu não sou o presidente do partido. A viabilidade do partido não é. Eu não sou o presidente. Hoje eu sou a pessoa mais importante do partido. Ótimo. Há uma caneta de alguém, derruba minha candidatura e acabou. Bom, o senhor fica num grupo assim, porque alguém me convida para um clube onde só tem gente meio estranha. Fala um partido então que é o Partido do Santos e não existe. Não sei. Ou seja, nós precisamos lutar no Brasil pela candidatura independente. Por quê? Porque qualquer cidadão que queira fazer, e um cara nobre igual você, que eu estou testificando aqui, você é um cara que não suportaria estar dentro de um partido político. É um negócio assustador, é gente brigando por nada, assim, é um negócio maluco todo dia. Eu louvo a Deus pelo partido que eu tô, porque senão eu não conseguiria disputar. Mas em breve nós poderemos fazer isso individualmente, sem partido político. Eu vou lutar por isso.